Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez e hoje o papo vai ser diferente. Não tem ninguém para a gente entrevistar aqui, para bater um papo, mas eu quero bater um papo diretamente com vocês. Eu creio assim que Deus pode nos abençoar. Mas antes desse bate-papo, entre eu e vocês, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. E você que sabe qual é o propósito desse podcast, que nós temos feito todas as quartas-feiras às 19 horas, é alcançar órfãos no Haiti, libertar famílias da escravidão no Paquistão e também aqui no Brasil. E você tem uma forma de nos ajudar, adquirindo uma dessas camisetas que você vai ver agora, tá bom? Você pode entrar em contato por esse telefone, 43 99 123 3350, tá bom? E o bate-papo vai ser aqui no estúdio do Jesus e Eu Podcast. É isso aí, meus queridos. Eu quero então compartilhar com vocês uma palavra e se você puder pegar a sua Bíblia ou o seu smartphone, uma porção que está em 2 Reis capítulo 7 e do verso 1 a seguir. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Eu queria meditar com vocês, pensar com vocês a respeito desta passagem. Na nossa trajetória, na nossa caminhada, muitas palavras já foram liberadas. E é interessante que nós sempre nos apegamos a coisas boas. Nem sempre a gente está disposto a ouvir de repente um não do céu. A gente não está acostumado em receber um não. E aqui a gente vê que Samaria estava cercada. Eles estavam passando fome. Quando você olha para o capítulo 6, você vai ver a situação precária que eles estavam fazendo. Até troca de criança depois que morresse, E a gente vê assim um desespero total. E na nossa caminhada nós temos muitas tribulações, nós temos muitas tempestades que nos cercam. E talvez alguém já tenha liberado uma palavra do céu para as nossas vidas, mas nem sempre a gente está disposto a acreditar naquilo que a gente acabou de ouvir. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Existiu um momento muito difícil em Samaria e o profeta libera uma palavra. Até amanhã, alguma coisa vai acontecer. Eu imagino que ele não soubesse a forma que Deus iria agir, mas ele acreditava que Deus iria agir. Talvez na igreja você receba uma palavra profética, essa é a palavra profética. Talvez no dia a dia você sempre recebe uma palavra de ânimo, mas nem sempre nós damos a credibilidade, porque nós sempre olhamos para o homem, imaginando que o homem possa resolver os nossos problemas. A gente olha para a ciência, imaginando que a ciência pode resolver o problema. A gente procura geralmente os melhores médicos, porque a gente acredita que os melhores médicos
podem resolver o nosso problema. Nós procuramos o melhor construtor, que nós imaginamos que ele possa fazer o seu melhor. Na nossa vida é assim. Mas a gente deve pensar naquilo que é espiritual. E o profeta disse, mas alguém não acreditou. Talvez eu libere uma palavra sobre a tua vida nesta oportunidade. Talvez você não dê crédito. Talvez você dê crédito. Mas pensamos, nada é ao nosso respeito. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido a cada dia. A palavra de Deus, ela tem, a cada dia temos observado, versículo por versículo se cumprindo. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente olha para a palavra e percebe que Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente consegue enxergar que muitas vezes o que nos falta é exercitarmos a nossa fé. Em oração, a gente ora no círculo de oração para que pessoas sejam alcançadas. A gente une a nossa fé em oração para que alguma coisa possa acontecer da parte do céu. Pensando agora talvez em você que me assiste neste momento, talvez você nem ia assistir, mas você parou um pouquinho aí. Eu quero dizer para você, o que é fé? Eu não sei o que você está atravessando, mas o que é a fé? A fé simplesmente é enxergarmos aquilo que não existe como se já existisse. Não importa a forma, o meio que Deus vai fazer com que aquilo que foi profetizado venha acontecer. Não importa, Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você também tenha o seu questionamento dizendo o seguinte, ainda que houvesse janela no céu, isso poderia acontecer na minha vida. E o profeta ele foi enfático em dizer o seguinte, você vai ver e não vai comer. Talvez muitas pessoas estejam vivendo este momento. Você está até vendo, mas não está usufruindo daquilo que Deus está fazendo. Então comece a enxergar nesta oportunidade aquilo que não existe como se já existisse. E na porta de Samaria, quem estava ali? O super-homem para resolver o problema? Estavam ali 4 homens amargurados, decepcionados e por cima ainda leprosos. E eles disseram, vamos até o arraial dos Sírios. Se eles nos matarem, tá bom, se a gente ficar aqui a gente vai morrer do mesmo jeito de fome, então vamos. Mas na verdade, quando Deus dá uma ordem, alguma coisa vai acontecer. Não importa de que forma ou como pode acontecer. E hoje eu quero falar diretamente a você, que talvez possa estar atravessando um momento e você não vê o horizonte, mas uma palavra já foi liberada sobre a sua vida. Por alguém aí dentro da sua própria casa, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu filho ou a sua filha, talvez o seu pastor, o seu amigo que te ama tanto, liberou uma palavra, mas você está tão acostumado a ouvir, palavras. Muitas vezes uma palavra de esperança, muitas vezes, como eu já disse esses dias, palavras vazias, mas existe uma palavra de poder. E quando é uma palavra de poder, nós podemos acreditar que alguma coisa pode acontecer. Os leprosos foram até o arraial dos Sírios, mas Deus antes faz um barulho e eles fogem. E quando eles chegam, você conhece a história, eles chegam até o arraial, não tinha ninguém, mas ali tinha provisão. Ou seja, o lugar mais improvável era o arraial dos Sírios, porque eram eles o problema. Ei, no problema, Deus pode mostrar a solução. Crê nisso? Diante do problema, Deus pode fazer com que o milagre possa acontecer. E na verdade os leprosos eles disseram o seguinte, não vamos nem esconder isso aqui. Aqueles que não tinham o que comer agora, tinha mesa farta. Entre roupa e tudo aquilo quanto você possa pensar ou imaginar. E alguém pensa em esconder e o outro diz o seguinte, não, hoje é dia de boas novas. A gente não pode fazer isso porque poderia nos acontecer algo pior. Mas já eram leprosos, acontecer algo pior. Sabe o que significa? No coração de alguém ali havia temor. E eu sei que há temor no seu coração. Eu sei que você preza pelas coisas de Deus, que você tem tido uma vida buscando a presença do Senhor. Mas a luta aparece para todos, assim como a chuva, para os bons e para os maus. Para alguns, quando a chuva vem, ele semeia. Outros
ficam reclamando, dizendo: essa chuva não passa. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa sou eu dentro deste contexto? Então, a gente observa que uma palavra foi liberada. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta oportunidade. Que você possa ser tocado pelas potentes mãos do Senhor, nosso Deus. Desse Deus poderoso que criou todas as coisas. Se Ele se agradar desta oração, que você seja alcançado agora, em nome de Jesus, e você não tenha mais esse problema. Se o teu problema talvez seja sentimental e você tenha sofrido muito, que essas mãos do Senhor te alcance agora, sabe? E arranque do teu peito toda amargura, arranque do teu peito tudo aquilo que te traz tristeza e sofrimento. Em nome de Jesus, é uma palavra profética liberada sobre a tua vida. Talvez você esteja num momento de depressão, que você já não tem mais horizontes. Talvez você pudesse estar como alguns moradores de Samaria, desesperados. Talvez você olhe agora para os teus filhos e você possa dizer: eu não tenho mais futuro, mas e eles? Deus pode renovar as suas forças agora. E você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: Deus tem um futuro para os meus filhos e eu vou assistir a promessa de Deus se cumprindo na vida deles, em nome de Jesus. Talvez você possa estar aí agora com tantas contas para pagar e desesperado, sem saber o que fazer. O nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele vai abrir uma porta para que você possa ser abençoado. Deus não faz cair dinheiro do céu, mas Deus abre portas como trabalhos. Deus abre portas que a gente nem imagina. Sabe, a matéria-prima de Deus é o nada. E Deus é capaz do nada fazer tudo. Mas talvez você esteja perdido nos seus pensamentos, sem saber qual é o seu chamado. Talvez você esteja dentro de uma igreja há muito tempo e você diz: eu não sou útil para nada. Deus tem algo para a tua vida. Se não for no ministério de louvor, pode ser na intercessão. Se não for na intercessão, pode ser na ação social. Se não for na ação social, pode ser na palavra. Se não for na palavra, Deus chamou você para abraçar as pessoas e demonstrar o amor de Deus através da sua vida. Mas você é precioso, sim. Deus te chamou para algo lindo. Eu libero essa palavra profética para a tua vida, que talvez amanhã você tenha que tomar uma decisão e você não sabe qual decisão tomar. Que as mãos do Senhor, desse Deus poderoso, te alcance. Traga paz ao teu coração, a ponto de você poder dizer: eu sei o que eu vou fazer, porque Deus já me mostrou. Diante de tudo isso, destas turbulências, olhe sempre do lado para perceber se Jesus está dentro do seu barco. Porque não há tempestade que vai fazer com que esse barco afunde se Jesus estiver nesse barco. O profeta Eliseu, ele proferiu uma palavra de poder. E é esta mesma palavra que nesta oportunidade eu libero sobre a sua vida. Se coloque em pé, não fique estagnado, não fique parado, não fique imaginando que é o fim. O médico pode te dar um diagnóstico, as pessoas podem liberar uma palavra que possa trazer confusão à sua mente, mas eu trago nesta oportunidade uma palavra de poder, uma palavra que transforma. E sabe o que aconteceu? Diante da palavra liberada por Eliseu, foi o fim do cerco em Samaria. Aqueles que pressionavam, que perseguiam, fugiram. Que possa fugir da sua vida também. Todo adversário, todo aquele que se levanta contra a sua vida, não vai prosperar, em nome de Jesus. E de repente veio uma boa notícia. Veio por um anjo. Não. Veio por alguém denominado o grande profeta desta era. Não. Veio através de leprosos. Ou seja, nem sempre a gente quer dar crédito àquele que está talvez passando por um sofrimento igual ao nosso. A gente sempre imagina que vai vir alguém resplandecendo a sua luz e ele vai liberar uma palavra e então você será alcançado. Não, meu irmão. Talvez a palavra de Deus já foi liberada sobre a tua vida, através da irmã da intercessão, através do seu colega de trabalho, mas você não deu crédito.
Talvez você não tenha dado crédito à palavra de Deus, o que eu acabei de ler aqui, ao qual o capitão disse, ainda que houvesse janela no céu, isso poderia acontecer. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. E você sabe qual é o resultado deste capitão. Ele foi pisoteado, ele morreu. É isso que acontece. Só que você morrer fisicamente e ir para o túmulo, isso é o de menos. O problema é quando existe a morte espiritual. E eu profetizo, nesta oportunidade, vida sobre você e sobre a sua família. Eu profetizo vida sobre a sua empresa, sobre a vida dos teus filhos, sobre o seu casamento. Eu profetizo vida sobre o seu namoro, sobre o seu noivado. Eu profetizo vida sobre o seu ministério. Eu profetizo vida na sua família, na sua casa, agora, em nome de Jesus. Eu profetizo abundância de viveres na sua família. Eu profetizo o fim do cerco, o fim do sofrimento, mas creia numa coisa, no mundo nós vamos ter tribulações, porque o próprio Jesus, ele disse, mas Jesus diz uma palavra, tem de bom ânimo. E eu digo para você, nesta oportunidade, esteja animado, esteja animado. O ânimo é uma das coisas que acontece na vida do ser humano, que faz com que ele possa caminhar. Uma pessoa desanimada não caminha, ela não ora, ela não acredita. Uma pessoa desanimada, ela não vai para frente, ela só ouve o vento contrário. Mas uma pessoa animada, ela ouve o vento a favor, que é o vento do Espírito. Que essas minhas palavras sejam o vento do Espírito sobre a tua vida, te trazendo vida, te fazendo animado. Aí você vai voltar a orar, você vai voltar a acreditar, você vai acreditar na palavra do Senhor e a sua história pode ser transformada. E eu profetizo então o fim do cerco sobre a sua vida. As janelas da sua casa podem se abrir. Na verdade, você poderia pensar agora a respeito desta palavra. Você que tem fechado as janelas da sua casa, a porta da sua casa, e tem se trancado. Eu profetizo as janelas se abrindo da sua casa, as portas da sua casa sendo abertas, para que esse vento, o vento do Espírito, possa soprar dentro da sua casa, fazendo tudo novo, em nome de Jesus. Era isso que eu gostaria de falar a vocês. Eu espero que você possa entender. Eu libero uma palavra do céu sobre a tua vida. Não sei o que você está passando, não sei o motivo de você ter clicado e assistir este momento. Talvez você imaginasse que fosse mais um podcast, mas eu profetizo sobre a tua vida. Amém, meus queridos? E nós vamos deixar um link aqui para você poder assistir um testemunho desse jovem nos Estados Unidos que sofreu um acidente. Assista para você ver o ânimo desse menino, tendo passado tudo que ele passou. Talvez a sua fé vai ser edificada nesta oportunidade. Tá bom? Então, vê o link aí, mesmo que você tenha assistido, assista novamente, no nome de Jesus. E na próxima quarta-feira estaremos aqui em mais um podcast. Mas eu quero pedir para vocês, curte, comente, compartilhe, tá bom? Entre na nossa rede social, no nosso Instagram, @JesusEUPodcast, e lá também faça parte desse importante negócio. Beijo no seu coração e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.